Olá pessoal, então mais uma vez estamos de uma forma diferente, né? Agora vendo um pouco sobre saúde pública de uma forma remota, né? Saímos de uma forma presencial bem rápida e agora entramos assim de cabeça no ensino remoto. Então esse assunto, o assunto da história da saúde pública, ele já foi dado na aula presencial, mas agora vamos dar um reforço, claro que foram aí quase 6 meses, né, de aulas paradas, e eu achei importante retomar esse assunto para que vocês possam ficar inteirados de toda a história da disciplina que vocês vão estudar no decorrer desse módulo, tá? Então é o módulo 1, ele tem 7 semanas de duração, então nós teremos duas atividades, faremos uma atividade de forma síncrona a partir desta plataforma e uma outra atividade na forma assíncrona. Vocês farão essa atividade livres da plataforma, farão independente desse canal, tá bom? Então, só para começarmos um pouco, vocês vão ouvir algum barulhinho que eu estou em casa, então sempre tem um vizinho que faz uma obra e aí tem um barulhozinho, mas nada que atrapalhe nosso andamento, tá bom? Então vamos lá. Então, começando pelo conceito, tá? Saúde pública é um ramo da saúde voltado para a prevenção e controle de doenças e deficiências e para a promoção da saúde física e mental da população, tanto nos níveis internacional, nacional, como no estadual e municipal, tá? Então, internacional, estadual e municipal, tá? Então, uma perguntinha que eu fiz na aula presencial, todo mundo respondeu: ausência, o que é doença? É a ausência da saúde, né? Pode ser, mas o conceito real de doença é tudo aquilo que consegue fazer uma transformação fisiológica no corpo. Tá? Então, qualquer mudança fisiológica no corpo que traga mal ao indivíduo é uma doença. Tá? Então, essa doença você pode ter uma fase, né? Ou levar a óbito. Tá? Então, o homem passou a se preocupar com a questão da saúde agora, recentemente. Da Idade Média para frente, onde a força de trabalho precisava ser impulsionada para que houvesse um maior desenvolvimento das cidades, dos países, das nações, então os governos passaram a dar importância a essa questão de saúde. Ainda era uma questão para poucos. A saúde era uma área de governo voltada para poucos. Tá? Então, as primeiras medidas, né, como tem aí, quais foram as primeiras medidas relacionadas à prevenção de doenças nas coletividades? Foi justamente o cuidado ao trabalhador. Tá? Então, é, nós temos vários exemplos. Eu vou tirar aqui um pouco a câmera, tá, para que vocês possam observar o slide de forma mais dinâmica. Tá? Então, na Idade Média, na consolidação dos estados nacionais modernos, que é o mercantilismo e no absolutismo. O mercantilismo é o acúmulo de capitais e o absolutismo é a concentração de poder nas mãos de um rei, que as populações passam a ser consideradas como objeto de preservação dos governos. Como eu já disse no slide anterior, era uma preocupação, já que os trabalhadores eles precisavam impulsionar a economia dessas nações. Tudo certo? Então vamos para frente. Então, na antiguidade, esse conceito de saúde ele foi modificado porque na antiguidade acreditava-se que as doenças elas eram consequência de um pensamento mágico religioso. Como assim? Eles acreditavam que as doenças eram castigos divinos. Então, se você não seguisse à risca sua religião, o Deus castigava o cidadão com mazelas, com doenças. Tranquilo? Então, nessa Idade Média, havia um domínio marcante da Igreja Católica.
esse domínio da Igreja Católica era um domínio mundial, né? Então, em vários continentes, na própria história do Brasil, nós vamos falar um pouco sobre saúde pública no Brasil, vocês vão ver que há uma grande influência da Igreja Católica na formação da saúde pública no Brasil. Tá? O mundo árabe também, com uma medicina bastante avançada, também contribuiu para isso. Na Idade Moderna, deixa-se de lado os conceitos populares, o conhecimento empírico, né, que é aquele conhecimento passado de pai para filho, sem uma comprovação científica. Parece até que estamos falando de hoje, né? Parece que é tão atual esse tema, né, nessas correntes de WhatsApp, Facebook aí. Tá? Então, o pensamento científico ele trouxe uma questão importante que era a, a doença vista como um fator, como uma causa. Tá? Então, a partir desse pensamento científico, as doenças, o homem passou a ver as doenças como uma causa de algo. As doenças não aparecem por mágica, tá? Elas têm um fator que condiciona o aparecimento dessa doença. Então, essa foi a contribuição do pensamento científico. Já no século XXI, o modelo biomédico, onde nós tínhamos um indivíduo, nós tínhamos um patógeno e nós tínhamos a doença, ele foi bastante difundido. Tá? E é o modelo que nós utilizamos hoje. Tá? Então vamos lá. O cuidado com a doença não se dá apenas no cuidado aos doentes. Tá? Eu digo apenas, né, que é o fator principal, mas eu preciso me antecipar ao aparecimento delas. Como é que eu posso me antecipar ao aparecimento de uma doença? Primeiro, eu posso melhorar as condições de saúde da população, ou eu também posso utilizar a estatística para prever, não é, o aparecimento de possíveis doenças. Esse mapeamento da população a partir da estatística criou dentro da saúde pública um ramo muito importante, nós vamos estudar também um pouco lá na frente, que é a epidemiologia. Tá bom? Então, o homem, para tentar prever o aparecimento de doenças, ele precisou contar quantos doentes tinham no ano passado, quantos doentes podem surgir o ano que vem, e assim por diante. E assim surgiu a bioestatística. Tá? Então essa estatística ela já era utilizada em outras áreas, como o exército, por exemplo, contar soldados, né, e outros fatores. Tá? Vamos lá. Levando aí a uma valorização da própria matemática. Hoje, se vocês puderem observar o noticiário, sempre que falamos em doenças, em melhorias na área de saúde, sempre existe um cálculo matemático para embasar a sociedade e também para que os cientistas possam dar ideia do quanto a doença pode ser maléfica para a sociedade. Tá? Então, nós temos aí o John Grant, que foi o primeiro a quantificar padrões de natalidade, mortalidade e ocorrência de doenças, utilizando cálculos matemáticos. O William Petty, que a ocorrência de doenças na população, ele estudou a ocorrência de tuberculose, tá? Algumas doenças respiratórias e outros estudiosos que veremos em seguida. Esse é talvez o mais importante, que foi o John Snow. Tem um slide só dele aí na frente, tá? Sobre cólera. Então ele era um médico que vivia na cidade de Londres, e a partir de estudos levantados na água da cidade de Londres, ele pôde mapear bem antes
dos grandes cientistas, o Pasteur e o Koch, tá? Que foram fortes defensores da teoria microbiana, que é a teoria que temos hoje, né? A teoria dos micróbios. Tá? Então o John Snow passou a ser o pai da epidemiologia. Tranquilo, pessoal? Então, diferentemente dessa teoria microbiana, nós teríamos a teoria miasmática. Essa teoria miasmática é uma teoria bem antiga, que não se usa mais, né? Que dizia que a podridão da carne, a podridão dos materiais orgânicos, traria doenças. Tá? Sabemos hoje que não é bem assim, tá bom? Então vamos lá. Os movimentos sociais de saúde pública. Então, na Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela não revolucionou apenas o modo de produção. Tá? A Revolução Industrial também trouxe um benefício gigantesco para a sociedade no sentido do cuidado ao trabalhador. Ok? Então, uma grande quantidade de pessoas migravam e aglomeravam-se nas grandes cidades com fracas condições de salubridade e habitabilidade, facilitando a difusão de micro-organismos. Então, as pessoas que vinham do campo, elas não tinham onde morar nas cidades, né, por preço, por condições, né, financeiras, e passaram a habitar as periferias, que eram áreas distantes, e que essas áreas não tinham condições de moradia, não tinha água, não tinha esgoto. Então as pessoas adoeciam bastante. Tá? Então aqui o John Snow, como eu falei para vocês. Tá? Tranquilo? Então esse daqui, da saúde pública no Brasil, eu posso até falar agora, inclusive vou falar, tá? Essa saúde pública, pessoal, que nós vamos estudar, ela pode ser contada a partir do descobrimento, tá? Os índios, claro, né, eles já padeciam de algumas enfermidades, mas os problemas eles ficaram bem mais graves com a chegada dos colonizadores, tá? Por exemplo, foi em 500 anos atrás que começamos a busca por soluções para as questões de saúde dos brasileiros. Com essa chegada dos colonizadores, nós tivemos um salto gigantesco, não suficiente, claro, né? Mas tivemos sim um salto importante. Então, durante mais de 300 anos aí da República, né? Dos anos da colônia, perdão, e do Império, pouco ou quase nada se fez para a saúde do Brasil. Né? Já naquele tempo, o acesso aos tratamentos variava de acordo com a classe social. Os pobres e escravos viviam em condições muito duras e eram os primeiros a cair por terra. Eles adoeciam bastante, não tinham todo o cuidado necessário, tá? Já que esse cuidado era vindo das classes, era voltado às classes mais ricas, né? Os nobres e os colonos brancos com posses tinham acesso aos médicos e remédios da época, né? E assim maiores chances de enfrentar as doenças e a morte. Tá? Para a maior parte da população, a opção eram as santas casas de misericórdia implantadas pelos religiosos. Aí eu volto à questão da igreja católica, que na época era bem presente na colônia, né, no nosso Brasil, tá? Mas os hospitais, eles viviam na pobreza. Eram hospitais de poucas condições, né? E na maioria das vezes os tratamentos iam além da canja de galinha e da caridade de algumas pessoas, né? Bom, essa questão ela trouxe a questão dos curandeiros, né? Então vocês já ouviram falar de curandeiros, né? Nas cidades, nas grandes, nas pequenas, nas médias cidades, eles estão presentes.
né, ou similares, né? Na época, os grandes conhecedores das terapias de cura e do poder das ervas medicinais brasileiras eram os curandeiros. Então, hoje também tem essa questão mística, né? A questão indígena, né? Os próprios índios tinham têm esse costume ainda, tá? Então, após a independência, Dom Pedro I realizou as primeiras mudanças significativas para melhorar a saúde do povo. Transformou escolas em faculdades, criou órgãos para vistoriar a higiene pública, delimitou funções para os praticantes da medicina. Mas essas medidas elas não foram muito eficazes, né? Eram, eram atitudes que atendiam a pouquíssimas pessoas. Tá? Então, o fim do Império ele terminou com o agravamento das condições de saúde da população. E o Brasil continuou com a imagem de um país doente, onde viver um risco, né? Um verdadeiro purgatório para todos que viviam aqui. Tá? Essa questão, da nova forma de governar, né? Saindo do Império e indo para a República, ela trouxe novos ares e esperanças na saúde. Então, o fim do Império e o início da República trouxe esperanças que a saúde melhorasse, tá? Mas não foi o que observou-se, tá? Já que a República ainda governava para poucas pessoas, tá? Então, com o fim da escravidão, o Brasil passou a depender das lavouras, da mão de obra dos imigrantes para o trabalho nessas lavouras, principalmente de café e nas fábricas. Tá? Mas a fama de um país insalubre afugentava os novos operários que vinham principalmente da Europa. Tá? Os italianos, né? Principalmente, muitas colônias italianas aqui no Brasil, tá? no sul do país. Ok? Essas indústrias situadas principalmente no sul e sudeste, elas tinham uma mão de obra pouco especializada, tá? E essa vinda desses estrangeiros, né, trouxe um certo desenvolvimento para essas indústrias. No período de 1900 a 1920, foi marcado por reformas urbanas e sanitárias, principalmente nas grandes cidades, áreas portuárias e no Rio de Janeiro. Então, que na época era a capital da República, né? Então, apesar disso, o Brasil seguia refém dos problemas sanitários e das epidemias. Os sanitaristas, né, na época, eles comandavam as campanhas de saúde. A própria questão da vacinação obrigatória contra a varíola, que gerou revolta, gerou uma revolta muito grande na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Essas campanhas chegavam aos espaços urbanos e rurais, mas a população continuava a viver em ambientes insalubres. Tá? Por exemplo, a própria gripe espanhola, que escancarou toda essa deficiência na saúde pública do país, tá? E as mudanças propostas por muitos políticos naquele tempo não eram voltadas para a população mais pobre. Tá? O crescimento do país dependia da população saudável e com a capacidade produtiva para que pudessem exercer seu trabalho nas lavouras e nas indústrias. Né? Um sanitarista muito importante foi o médico Oswaldo Cruz. Esse médico, tá? Foi o que inventou a revolta da vacina, tá? Que foi uma vacinação obrigatória contra a varíola, tá? Uma doença que na época era muito grave, tá? E que poderia levar o indivíduo à morte, ok?
Então vamos passar um pouquinho para a década de 20. Pode ver que estamos indo década a década, tá bom? Então essas campanhas, elas chegaram até os sertões do país, divulgando a importância do cuidado com a saúde também no meio rural. Mas os pobres continuavam em moradias precárias, né? E as doenças, elas continuavam fazendo vítimas. Só a gripe espanhola causou a morte de mais de 300 mil brasileiros. Nos anos 20, aí sim surgiram as CAPs, que eram as caixas de aposentadoria e pensão, que vocês vão entender como se fosse o INSS de hoje. Só que essas caixas de pensão, de aposentadoria e pensão, elas eram voltadas apenas para um grupo pequeno de trabalhadores. Não era ampla, tá? Foram criadas, essas caixas foram criadas pelos trabalhadores para garantir proteção na velhice e na doença, que é o que temos hoje no INSS. Com o passar do tempo e a pressão popular, Getúlio Vargas decidiu ampliar o atendimento também para outras categorias profissionais. Tá? Então, as CAPs foram expandidas e passaram a se chamar de IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, que atendia a várias categorias profissionais, criando também o Ministério da Educação e Saúde, para que essa atenção à saúde fosse mais específica. Esse período getulista promoveu uma reformulações no sistema. A atuação passou a ser mais centralizada, focada no tratamento das epidemias e endemias, só que essas verbas da saúde elas acabavam desviadas para outros setores. Parece que estamos falando nos dias de hoje. Não é, pessoal? Então, os recursos que eram para ser para a saúde, eles eram desviados para outras áreas. Principalmente, eram utilizados para financiar a industrialização do país. Tá? Nas indústrias. E, mais uma vez, o atendimento chegava a todos. O Brasil continuava doente. Tá? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que nós já falamos sobre isso na aula presencial. Tá? Aqui eu estou falando só um pouco para que vocês possam ficar inteirados na disciplina. Tá bom? Então, chegamos aqui à década de 30, mais especificamente na Constituição de 1934. Essa Constituição proporcionou aos trabalhadores novos direitos, tá? Como assistência médica e a licença gestante. Foram duas grandes conquistas dessa Constituição. Em 43, veio a CLT, as Consolidações das Leis do Trabalho. Essas, que além dos benefícios da saúde, criou o salário mínimo e outras garantias trabalhistas também. Com a Segunda Guerra, o mundo paralisou, né? O mundo inteiro paralisou, perplexo com os acontecimentos, né? Diante do Adolf Hitler. Tá? Esse período foi um período bem nefasto, né? Para toda a sociedade, seja do Brasil ou de outro país, né? Já que milhões de vidas foram perdidas. Mas enfim, no Brasil, o desafio era levar mais saúde ao povo brasileiro. Né? Um povo carente. Né? Em 53, foi criado o Ministério da Saúde, que se ocupava principalmente das políticas de atendimento nas zonas rurais. Tá? Enquanto que nas cidades, o acesso à saúde era privilégio dos trabalhadores com carteira assinada. Então, a CLT já também colocou essa vantagem nos trabalhadores de carteira assinada. Tá bom? Então vamos lá. Vamos
já falamos de 53, que é a criação do Ministério da Saúde, né? Voltou a atenção ao interior do Brasil. E chegamos a 1964, que é o golpe militar, tá? Que os militares no poder, eles focaram os investimentos em segurança e desenvolvimento. E aí, mais uma vez, a saúde paga o pato, né? Os militares, eles reduziram as verbas da saúde, tá? E focalizou em outras áreas. Tudo bem? Isso sem falar na construção de Brasília, né? Também que no governo JK, nessa área, tá? Nessa área aí, nós temos bem propriedade. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa que nós não falamos. Vamos ver aqui. Bom, então essas questões de saúde, pessoal, elas são bastante importantes, porque a falta desse investimento na saúde acabou trazendo dengue, meningite e malária, tá? Se alastrando pelo país, tá? Então a dengue não é um problema de hoje, tá? Então, diante das epidemias e do aumento da mortalidade infantil, o governo foi atrás de soluções. Não podia ficar parado. Então, em 66, nasceu o INPS, tá? Que unificou os órgãos previdenciários criados desde 30 e melhorou o atendimento médico. Tá? Então, unificou tudo. Então, a atenção primária cada vez mais era vista como responsabilidade dos municípios e os casos complexos ficavam a cargo dos governos estadual e federal. Tá? Nos anos 70, criou-se o FAS, tá? Um fundo composto por recursos da loteria esportiva. Esse recurso, salvo engano, da loteria esportiva, ele é destinado hoje para atividades esportivas, tá? Patrocínio de atletas, uma coisa toda aí, tá? Então essa era a função do FAS. Então vamos lá. Então, mesmo no auge do milagre econômico brasileiro, as verbas para a saúde representavam apenas 1% do orçamento geral da União, bem diferente de hoje. A piora nos serviços públicos deu força para o crescimento dos grupos privados, né, que são chamados, que colocou os brasileiros na mira dos planos de saúde. Né? A saúde virou sinônimo de mercadoria. Tá? Então, surgiu a partir de então as chamadas Conferências Nacionais de Saúde. Eu coloquei aí a 8ª conferência, ocorrida em 1986, porque ela ampliou os conceitos de saúde pública no Brasil e propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde com melhores condições de vida, saneamento, medicina preventiva, né? Então, vários organismos internacionais, né, a forte presença de organismos internacionais também abriu os olhos da sociedade para o valor de ações de saneamento, né, da própria medicina preventiva, descentralização de serviços e participação nas decisões. O relatório produzido durante essa conferência foi tão importante que serviu de base para a elaboração do capítulo de saúde da Constituição de 88 e para a criação do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Tá? Essas conferências, pessoal,
elas tinham como função avaliar a situação de saúde dos diversos estados e elas tinham a finalidade de propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde. Então elas foram extremamente importantes, já que na oitava, como eu já disse anteriormente, ela serviu de base para o capítulo de saúde da Constituição, tá? E essas conferências, elas se iniciaram há 67 anos, instituídas por algumas leis que eu colocarei aqui. Vocês podem depois dar uma olhada. Geralmente eu não cobro essas leis, tá? Então, elas tinham essa função: discutir sobre saúde nas 3 esferas de governo, governo federal, estadual e municipal. Que esse slide, pessoal, vai estar no swap, já está, né, no swap de vocês, para que vocês possam conferir sobre cada conferência, para que vocês possam entender como elas foram importantes para a nossa sociedade. Tá bom? Então, agradeço aí a vocês. Vou ligar aqui a câmera para que vocês possam me ver novamente. Então, aguardo vocês na próxima aula. Essa aula vai ficar disponível nessa plataforma para que vocês possam assistir a hora que vocês quiserem. Tá bom? E quantas vezes quiserem também. Ok? Um abraço. Tchau.